Bem-vindo você aqui ao Papo na Rede. Hoje é quinta-feira, dia 18 de outubro. 18 de outubro. Queria parabenizar Carlos Bregantin, que ontem completou 27 anos. 27, né, Brega? 57 aninhos. Com 27 anos eu estava sendo ordenado ao Ministério Pastoral numa igreja batista. Olha com só, 27 anos. isso há 30 anos. 30 anos atrás. 30 anos. Ontem. Carlos Bregantin completei fez aniversário ontem. 57 anos. Por isso que a gente vai falar sobre sonhos e realidades. No meu entender, hoje eu começo a viver o meu 58º ano. Oitavo ano. 58º ano. Eu completei 57. Você completou 57. Conviver agora com hoje está no primeiro dia do 58º. Exatamente. E o tema. Vamos falar sobre sonhos e realidades. Sonhos e realidades. Pode ser que o papo em algum momento se torne pesadelos e realizações. Mas a gente queria convidar você, que porventura esteja aí ao vivo agora vendo a gente, para participar e entrar nessa conversa. Nosso convidado hoje é o Carlos Bregantin, sou eu mesmo. A gente não tem aqui um convidado hoje. Você é o nosso convidado, que aliás a partir de agora pode interagir conosco por e-mails, não é, que aparece aí na telinha. O nosso tema será esse, sonhos e realidades. Vamos trabalhar sobre isso. Se você quiser participar, bem-vindo aqui entre nós. Eu estava lendo aqui um pouco antes, Brega, e você que está ouvindo, um discurso que é conhecido, talvez seja do século XX, um dos discursos mais conhecidos, feito pelo Martin Luther King. E ele, em dado momento, ele usa essa expressão, né? Eu tenho um sonho. E ele, lutando com toda a questão da discriminação racial que havia, ele diz assim, em dado momento, eu tenho um sonho que um dia, até mesmo no estado do Mississippi, um estado que transpira com o calor da injustiça, que transpira com o calor de opressão, será transformado em um oásis de liberdade e justiça. Eu tenho um sonho que minhas 4 pequenas crianças vão um dia viver em uma nação onde elas não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Eu tenho um sonho hoje. Isso é um pequeno pedaço, a parte, né, trecho do discurso do Martin Luther King. Vale a pena, se você nunca leu, lê. Década de 60. Década de 60, você lê esse discurso inteiro. E aí, o que me chama a atenção é que na terça-feira que passou, a gente teve o segundo debate do Barack Obama lá do pleito americano lá para a presidência da República, e tinha lá o Mitt Romney, que é o republicano, e o Barack Obama, que é o democrata. E o Barack Obama, a cor da pele do Barack Obama é a cor negra. E eu estou pensando nessa fala dele, né? Não se questiona mais a cor da pele do candidato republicano ou democrata. Sim. O que talvez as pessoas que vão votar lá, como a gente está no processo de eleição aqui, qual é a proposta e qual é o caráter desse homem que está querendo assumir a presidência ou determinada função. Acho que em certo ponto o sonho do Martin Luther King, ele se tornou realidade. Com certeza. O sonho dele, o sonho do Mandela, sonho do bispo Desmond Tutu, do Gandhi. O sonho do Gandhi, né? Muito do que nós vemos hoje na sociedade como realidade foram sonhos sonhados, não é, por estes homens ícones, né, da nossa história, da história do mundo, da história universal, que foram rompendo as fronteiras, né, das culturas, das raças, né, das religiões, enfim, para que tivéssemos um mundo melhor. Não é? E aí a gente vê a importância do sonhador, né? Do bom sonhador, que eu estou falando assim, a gente falou aqui, por exemplo, Luther King para os Estados Unidos da América, mas que tem uma repercussão para o resto do mundo, né? Sim. Mandela para a África do Sul e para toda a comunidade tribal, né? Exato. Daquela região. Né? O Gandhi para a Índia e o que significou toda a tensão que eles viveram isso lá no meados do século XX. Enfim, você tem pessoas que representam, que encarnam em determinado momento, Carlos, esse sonho que de certa maneira é a somatória dos sonhos da nação. De nações ou de pessoas, de seres humanos, de seres humanos. Do universo todo. Né? Então, quão importante é você ter esse sonhador. Agora, Fernando, eu, na verdade, assim, não queria
a ideia até de nós trabalharmos a questão de sonhos e realidades não é ficar nos sonhos universais, embora eles todos nos atingem e são importantes para nós. Mas assim, primeiro, essa coisa de que sonhar é preciso. Sonhar é preciso. Você acha que é uma forma diferente de dizer navegar é preciso? Sonhar é preciso, navegar é preciso. Eu acho que o poeta, quando sair da margem que é sólida, tem uma base e sustentação, e navegar é me lançar em águas que são não tão seguras, que eu não sei exatamente. Não sei a profundidade, não sei o vento que vem. Que tem a ver com sonhar, né? Que tem a ver com delinear rumos, né, no meio do caminho, às vezes mudar planos, enfim. Tem tudo a ver. Acho que o poeta poderia ter usado sonhar é preciso. Sonhar é preciso. Não sonhar, né, parece-me ser anomalia, doentio, não é? Sonhar exageradamente, ou melhor, sonhar só. Só sonhar. Né? Só sonhar também é algo que precisa ser, na minha opinião, corrigido, não é? E eu ficaria assim com os sonhos plausíveis, que você até usou há pouco essa expressão. Sonhos possíveis, não é? A questão de quem é que patrocina os nossos sonhos, não é? Sonhos que carecem de elaboração para que eles se tornem realidade. Eles não vão acontecer, porque o sonho em si é como uma espécie de passe de mágica, né? Você pode sonhar o que você quiser e até o que você não quiser, porque quando sonhamos enquanto estamos dormindo, nem sempre temos o controle, não é? Mas a gente não tem controle, pelo menos eu não consigo isso. Não sei, às vezes eu vou deitar com aquela, queria sonhar sobre isso. Sei, entendeu? Mas assim já me aconteceu, eu acho isso, viu? Sei lá, né? Mas assim, do sonho para a realidade há processos elaborativos, não é? De transpiração. Você está dizendo trabalho, assim, né? no dia que o Martin Luther King, usando de novo, a gente fez a título de introdução, mas, evidentemente, uma atenção, mas no dia que ele fez, né, ele fez esse discurso no palanque, deve ter comovido e deve ter trazido pessoas para sonhar com ele, mas é evidente, a gente sabe um pouquinho da história, que esse camarada, ele desceu do palanque para negociar, para conversar, para lutar. E me parece assim que pisou em terra, no chão batido, para que o sonho se tornasse realidade, com tal intensidade que foi morto. Sim. Por conta do seu sonho, né? Pela luta em tornar realidade o seu sonho. Então é interessante você estar falando assim, sonhar é necessário, não é só bom, só é necessário, mas quais são os movimentos que se faz para que esse sonho ele aconteça. E eu acho que é nisso que a gente poderia trabalhar hoje um pouco, Fernando, porque eu tenho para mim que há muita gente aí sonhando. Pode ser que nós tenhamos gente que não sonhe, que já se desencantou e não se permite mais sonhar, mas a grande maioria sonha, quer ver seus sonhos realizados. E que caminho é esse, né, que a gente tem que fazer para que alguns sonhos se tornem realidade nas nossas vidas? Né? Por exemplo, a Cris Tosi, lá de Franca, ela está mandando os parabéns para você. Isso não é sonho, isso é realidade. Obrigado, Cris. Você falou uma coisa que eu acho que é interessante, que é a decepção, ela pode embotar os sonhos. Com certeza. Alguém que deixa de sonhar porque... Com certeza. Desencantos, né? Desencantos tipo, paralisam, né? E criam obstáculos, né, para novos sonhos, né? Às vezes a pessoa, para voltar a sonhar, precisa vencer o desencanto. Qual que é esse caminho, Brega? A frustração. O assim, que a gente pode, pelo menos assim, dar de dica para essa pessoa que desencantou-se, machucou-se e deixou de sonhar? É inevitável dizer o que eu vou dizer, de fazer uma leitura interior
muito realista, né? Muito realista no sentido de identificar quais foram de fato os itens que provocaram o desencanto. Olha só, porque hoje é aniversário do Carlos Bragantini. Daniel está trazendo aqui um cafezinho. O sonho se tornou realidade. Você vê que a minha garganta ainda está falhando por conta do trabalho do final de semana. Mas você estava falando... Porque assim, Fernando, no tempo do desencanto, ou quando a pessoa chega nesse momento do desencanto, as lentes estão todas confusas. E às vezes a impressão que a pessoa tem é que tudo provocou o desencanto. Mas numa visita para dentro de si mesmo... E também a ideia de que sonhar... bom checar o que foi de fato. Porque em processos muito doloridos, tudo dói. É aquela história do dente, né? Você chega no dentista, qual é o dente que está doendo? Ele fala assim, todos. Inclusive o dedão do pé. Todos, né? Mas o dentista vai lá e ele vai fazendo testes 1 a 1. Lembra disso? Ele vai fazendo testes 1 a 1, até que quando ele bate aquela espátulazinha, né? No dente que está doendo, e é esse. Quer dizer, os outros, eles foram acometidos por aquela dor que, uma vez tratada, os outros, eles estão livres. Eles deixam de ser tão sensíveis assim. E então, nesses processos em que pessoas param de sonhar porque se desencantaram, não poucas vezes eles não sabem identificar exatamente o que é que foi que os desencantou. Se foram eles mesmos que provocaram o desencanto, ou se o desencanto veio, né, a partir de terceiros ou de envolvimentos, etc. Mas para mim, primeiro é isso. Uma visita para dentro do tipo, onde é que de fato eu me desencantei? O que foi de fato que provocou isto? E para quê? O que está doendo? Exatamente. Em tratando disso, você resgata o entorno e aí você vem a possibilidade de sonhar novamente. É um pensamento meu. Não dá para... E nada, como nós temos dito aqui tantas vezes sobre tudo, e nada é de um dia para o outro, nada é da manhã para tarde, de uma manhã, de uma noite para madrugada vai resolver. Não, esses são sempre processos. Longos. Às vezes longos. Às vezes longos. Que carecem de perseverança, de ajuda, de apoio, não é? Mas assim, quais são os seus e os meus e os sonhos dos nossos... Qual é o seu sonho, você, o web espectador? Conte aí o seu sonho. Vim participar... Aliás, não, deixa pra lá. Depois a gente fala. Mas nós estávamos falando de nações, né? E nós já fomos militantes até em algumas questões aqui nesse nosso país, né? Que, bem ou mal, né? Alguns frutos de sonhos antigos já colhemos. Quer dizer, eu sou oriundo do tempo em que nós vivíamos uma ditadura militar nesse país, gravíssima, né? De cerceamento de liberdade em todos os sentidos. E o sonho daquela época era que voltássemos a um Estado de Direito, que voltássemos à democracia, que tivéssemos a chance de escolher nossos governantes, né? E foi uma caminhada longa. Teve gente que morreu, teve gente que foi banida, exilada, teve gente que desapareceu. Aí, né? Mas a gente entra, talvez você está falando, Carlos, do que nós já conversamos algumas vezes, que é assim, quais são as bandeiras, né? Lembra? A gente usava essa expressão. Qual é a bandeira que você levanta e a bandeira que você carrega, no sentido assim, qual é o seu sonho, qual é o seu ideal, qual é a sua utopia. Por outro lado, me parece que hoje a gente vive num mundo cada vez mais fragmentado, em que as pessoas elas não têm, de forma geral estou falando isso, mas assim, falta esse sentido da utopia. Faltam bandeiras. Sim. E, sobretudo numa geração mais nova, e aí já não sei se é reflexo da gente já ter avançado numa certa idade e a gente começa a olhar essa juventude mais assim como éramos olhados, mas há um fator que eu acho que é assim, uma certa alienação. Sim. E aí os sonhos, e você hoje vê, quando você havia proposto isso, eu fui no YouTube e coloquei lá, sonho e realidade. Aí apareceu muito daquela chamada
as palestras de autoajuda, de motivacional, e que tá muitas vezes, ou que estão muitas vezes ligadas assim ao seu sonho pessoal de vida. Uhum. O que você quer para a sua vida? E aí esse sonho, diferente de sonhos que a gente viu no comecinho, né, que a gente citou, do Gandhi, do Mandela, que tem a ver não só com a minha existência, tem a ver não só com uma realização de um desejo pessoal, que me parece que muitas vezes é um sonho muito mais consumista do que de fato um sonho, e que vai reverberar positivamente na vida de outros. Você quer dizer, por exemplo, que nós teríamos... bom é que um cidadão tenha sonhos pessoais, individuais, mas tenha sonhos coletivos, né? Sonhos que toque no outro, que convida o outro para... Não é? Ou que os meus sonhos pessoais, eles não fiquem circunscritos a mim mesmo. Né? Que é assim, eu quero me formar, quero ter um bom salário, quero ter um bom cargo, poder viajar e ter tal bem, tal isso, tal aquilo. Me parece assim que às vezes o discurso hoje, quando se refere a qual é o seu sonho, tem muito a ver com essa questão assim pessoal, que eu acho que é legítima, mas que se fica só nisso, ela se torna egoísta. Né? E Entendi. perde o sentido. E aí que a gente está pensando também, Brega, assim, qual que é a relação que a gente tem com o meu sonhar com o Evangelho, com o Reino de Deus. Como que eu ponho os meus desejos, né? E aí eu estou pensando naquilo que o salmista fala, né? Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Parece que de alguma maneira resvala na questão dos sonhos do meu coração, dos desejos, dos anseios. Mas assim... me parece que é contraditório um sonho que pensa só em si mesmo com o reino de Deus. Fazendo, Fernando, crendo que eu e você e os que estão nos vendo e nos ouvindo já entenderam isso, de que os nossos sonhos eles devem ser compatíveis com os valores do reino. Alguns deles explícitos no Sermão do Monte, por exemplo. No Sermão do Monte o Senhor trata sobre, quando os discípulos perguntam sobre moradia, sobre comida e sobre vestimenta. Que, em outras palavras, é sobre sobrevivência. Sobrevivência, né? E parece-me que ali fica muito claro que isso são sonhos possíveis, né? E necessários, né? E aí o Senhor, ele responde assim, olha, busquem o reino de Deus em primeiro lugar, ou os valores do reino em primeiro lugar, ou insiram os valores do reino nisso que vocês estão fazendo, e que a consequência o resultado é a conquista destes sonhos, né, no que diz respeito à sobrevivência. Né? E aí, aí a questão é compatível isso? E isso hoje é real, é verdade, ou, já que falou-se da comunidade, né, cristã, a comunidade de seguidores de Jesus, essa comunidade hoje não está muito apegada a essa coisa do conquistar, do vencer, e aí os sonhos que tem são sonhos egoístas, são sonhos... adoecidos. Então, é outra questão interessante para se pensar assim, que a gente está falando de sonhos que são sonhos que não saem do sonho, sonhos que não são permitidos acontecer, né? Sonhos que não vêm à luz, que a gente não dá a oportunidade de eles nascerem, brotarem, e aí vive só essa questão da realidade. Você tem o sonho plausível, você tem o sonho generoso, ou que pensa solidário, no bem comum, mas é interessante talvez considerar que há sonhos que sejam adoecidos, e aí eu até costumo brincar assim, que me parece que são mais alucinações do que sonhos, né? Quer dizer, que aí pensando na questão da comunidade cristã, e me parece que hoje a gente tem muito essa questão, e hoje se fala muito, Carlos, não sei o que você pensa exatamente sobre isso, se bem que eu sei, mas assim, tempos atrás a gente trabalhou muito com aquela questão da visão,
né? Lembra? A visão, você tem que ter uma visão. Tem que ter uma visão. E isso virou uma coisa que às vezes as pessoas, eu ouço elas usarem a seguinte expressão. Você está na visão de quem? Que, em outras palavras, assim, é o sonho de quem? Você está no sonho de quem? Você está no sonho de quem, né? Você está sonhando o sonho de quem? Que é uma mistura de um certo messianismo, me parece, né? Que muitas vezes o que a gente tem percebido na prática é se tornar uma coisa adoecedora, megalomaníaca, né? Com sinais de enfermidade mesmo. E que pensa só em si, pensa no seu reino, vê a sua comunidade como uma espécie de feudo, e que aqui quem toma conta sou eu. Né? A gente ontem, no almoço do seu aniversário, estávamos conversando sobre algumas questões sérias relacionadas a isso, mas essa mentalidade assim feudal, né? Eu tenho um sonho que é construir um império, e esse império quem manda aqui sou eu. E aí se coloca o nome de Deus nessa coisa para chamar a igreja, para chamar qualquer outra coisa, e aí vai andando. Então me parece assim que são exemplos, alguns exagerados, mas são de um sonho adoecido. Agora, o que um ser humano, Fernando, comum, normal, comum no sentido melhor da palavra, né? Um ser humano normal e claro, um seguidor de Jesus, né? Um discípulo de Jesus, o que ele pode sonhar? O que lhe é possível sonhar? O que seria um sonho de um discípulo de Jesus que pudesse ser colocado diante do altar, né, e dizer: Deus, põe a mão sobre o meu sonho, ou Deus, muito obrigado porque esse sonho é seu, né, e para isso eu posso te convidar para caminhar comigo, não é? E eu posso caminhar contigo porque há cumplicidade entre o meu sonho e o sonho do Senhor na minha vida. Quer dizer, quais são os sonhos que os que seguem a Jesus podem sonhar? Carlos, você citou aí o Sermão do Monte, né? Que é Mateus 5, 6 e 7. Três capítulos razoavelmente pequenos lá do Evangelho de Mateus, que eu acho que dão assim uma série de parâmetros, eu diria, para um sonho. Porque eles têm a ver com justiça, eles têm a ver com ser sal e luz num contexto real. E aí que eu acho interessante também, porque assim, quando pensando no que Jesus fala de ser luz do mundo, sal da terra, é um convite de Jesus assim de que esse sonho tem que aterrissar, ele tem que ser visível diante das pessoas, ele tem que ser concreto, não adianta ficar só na abstração do que poderia ser. A vida de vocês precisa ser a encarnação, de certa forma, desse sonho. Mas ali fala de misericórdia, fala de justiça, fala, enfim, de uma série de elementos. De verdade, né? De verdade, de uma piedade que é piedosa e não uma piedade que é perversa. Capítulo 6, quando fala da nossa relação com a riqueza, por exemplo, o lugar das disciplinas básicas, oração, o jejum, a esmola. A gente não gosta dessa palavra, mas não gosta porque a gente acha assim que é pouco troco. Eu costumo dizer que a esmola ali em Mateus 6, Brega, é qualquer valor, seja R$2 que você dá em uma situação ou R$200.000 para pagar o apartamento de alguém, enfim. Mas é esse abrir mão de algo que se tem para dar ao outro, né? E aquela faça às pessoas aquilo que você gostaria que fizessem a você. Enfim, assim, eu acho que são elementos que no Sermão do Monte a gente encontra que vão me ajudar a balizar o meu sonho, para que ele não se torne megalomaníaco, para que ele não se torne adoecido. E pior, que o que a gente tem visto é que pessoas que começam a sonhar um sonho adoecido são pessoas com um potencial muito grande, sobretudo quando é um líder religioso, de adoecer outras pessoas, Brian. Sim. Pessoas que são acometidas de enfermidades físicas, emocionais, psicológicas, por conta de um sonho doido. Que, como você disse, isso não são sonhos, são delírios. Né? Lembra mais isso. Mais delírios, né? Alucinações, enfim. Né? Agora, olhando para um cidadão, né, comum, de novo, a partir de um determinado momento, vamos colocar assim, lá a partir dos 15, 16, 17, 18 anos,
do final da adolescência para o começo da juventude, que um ser humano começa a querer colocar em prática aquilo que são seus sonhos, não é? Alguns deles têm a ver com uma formação acadêmica, alguns, se não todos, né? Mas aqueles que têm chance, né? Outros, aquela coisa de encontrar alguém, né? Que lhe seja par, né? Para fazer o caminho pela vida, não é? O adquirir uma moradia, não é? Que parece meio um bem necessário, legítimo. A própria competência profissional, a formação profissional e um lugar, né? Nas engrenagens profissionais, corporativas, para que isso patrocine o meu sonho. Quer dizer, estes sonhos que são peculiares, que são comuns à maioria das pessoas, eles podem ser trabalhados, né? Convidando Deus para estar junto nisso. Deus faria esse caminho junto conosco. Eu acho que faz. Aí eu acho que essa questão da vida comum. Se a gente faz uma leitura das cartas de Paulo, Carlos, eu acho muito interessante porque assim, Paulo está escrevendo para gente comum, né? Cristãos do primeiro século que tem um modelo de vida, um estilo de vida muito diferente do nosso, mas sim é gente comum. Gente que trabalhava, gente que era empregado, gente que era empregador. E Paulo não está propondo uma mudança, uma reviravolta completa, mas é de que eles tragam a realidade do reino sobre aquilo que eles estão fazendo. E de que essa realidade do reino comece a transformar as relações, as engrenagens que muitas vezes são injustas, né? Então, as relações de família, né? A forma de se tratar, marido e mulher, pais e filhos, irmãos, o cara que é um trabalhador, continue trabalhando. Mas agora entenda que o trabalho que você não faz só para aquele camarada que você vê. Faça o seu trabalho para aquele que é de fato o seu Senhor, que é Jesus. Então, me parece assim que Paulo ele é pé no chão, mas ele dá essa noção de algo que transcende aquilo que é visível, né? E que pode ser absolutamente legítimo. Então, vá trabalhar. Paulo até fala, cada um permaneça naquilo que foi chamado. Se você é escravo, continue como escravo, mas se você tiver a oportunidade de se tornar livre, faça, né? Acho interessante isso, então, essa questão do posso ir além, mas o que me parece que a gente pode lutar para preservar na nossa vida é que esse ir além, ele não pode ser algo que fica enclausurado em mim mesmo. Né? O que eu posso beneficiar a outros? E aí eu penso, por exemplo, num outro lugar em que Paulo diz assim, né, que cada um trabalhe para que tenha com que ajudar quem tem necessidade. Sonhos legítimos são aqueles que, de um modo ou outro, não só atende suas expectativas, mas acaba sempre respingando em alguém, para o bem, em benefício de. Né? E são sonhos legítimos, né? Sonhos possíveis. Né? O Brego, o Sérgio de São Paulo, ele o pessoal está mandando e-mail, vamos ler aqui. Ele está dizendo o seguinte: há muitos que sonham, mas quer a estabilização para depois fazer algo para o reino de Deus, né? Eu acho que talvez isso seja fruto um pouco, Sérgio, talvez dessa dicotomia que a gente acaba criando, de que assim, primeiro eu vou crescer aqui. Que existe dois caminhos, né? Isso, o caminho secular e o caminho do reino, né? E que eu acho que é importante é isso que a gente está falando, justamente isso, naquilo que você está fazendo. Então, por exemplo, um garoto está em fase vestibular, tem a oportunidade de fazer uma faculdade, eu quero ser médico, vai ser médico. Então estuda, se aplique, passa no vestibular de medicina que é difícil, mas desde esse tempo, não precisa assim, quando eu estiver formado, tiver meu consultório, tiver meu nome aqui na cidade de São Paulo, eu então vou servir ao rei. Não, cara, no vestibular, na faculdade, em cada etapa da sua vida, traga essa realidade aqui do que Deus quer que eu vivencie agora sobre o reino de Deus. E que esse movimento seja parte já desse direcionamento, de que tipo de médico eu vou ser. Qual a qualidade da minha relação com o meu paciente? Que, aliás, hoje é dia do médico, né? Dia 18 de outubro. Então, essa ideia de que
Deus abençoa sonhos que sejam sonhos, vamos dizer assim, justos, né? Uhum. Não necessariamente Deus abençoe só sonhos que tenham a ver com essa leitura errada, no meu modo de entender, né? de fronteiras religiosas, né? Fronteiras espirituais, não é? Ele põe a mão sobre sonhos que tem a ver com a terra. Deus faz chover sobre vida, justos, né? E injustos. Né? É interessante essa ação generosa de Deus. De que ele manda chuva, no sentido de que ele está mandando cuidado e bênção sobre aquele que é justo e aquele que não é justo. E quem somos nós para julgar sobre quem que nós vamos agir de forma a beneficiar ou não? Eu acho que essa questão, né, de trabalhar de uma forma mais inclusiva, menos preconceituosa, derrubando barreiras, fronteiras, podendo alcançar e tocar a vida de outras pessoas. Né? Deixa eu ler um e-mail da Vânia aqui também, breve, que ela mandou. Vânia Viana, lá de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Bem-vinda, parceira. Quais seriam os sonhadora? Quais seriam os sonhos de Deus para a nossa vida? Existe isso à luz da teologia? Sou ensinada na minha igreja que Deus não sonha. O que acham? Eu fico pensando uma coisa. Estou lembrando uma letra do Estênio Márcios, que ele conta assim, não sei se você lembra. Que eu tinha. Não, tem essa do... Não, mas tem uma que no CD ela vem logo depois dessa daí. Ou não, é a segunda. Duas músicas, tem uma outra que é assim. Que ele fala que ele recebe Jesus em casa. E Jesus está muito cansado. Alguém como eu, acho que é, não é? E enquanto ele fala, de tão cansado, Jesus deixa ele falando sozinho, porque ele adormece. Ele adormece. E aí o Stênio colocou nessa canção uma coisa que eu achei linda. Né? Ele fala assim, com o que será que ele sonha? Ele sonha com a glória que teve no céu ou sonha com a cruz? É uma poesia do Stênio, mas eu acho linda essa ideia assim, de que Jesus, Deus encarnado, ele sonha. E sonha com o quê? Com essa glória de outrora nos céus, ou ele sonha com a cruz? Né? Eu acho que falar de sonhos de Deus, só para terminar o pensamento, assim, é uma linguagem poética falar de sonhos de Deus. Talvez é uma substituição daquela palavra que a gente conhece mais sobre a vontade de Deus. Agora, sobre vontade de Deus, eu penso o seguinte, Brega, a gente faz uma confusão com esse negócio. E eu acho que se torna, muitas vezes, essa ideia da vontade de Deus uma algema para o povo de Deus que Deus não criou. Porque a vontade de Deus, e aí entra naquela questão assim das... você vai fazer o quê? Diria assim, vontade específica de Deus. Isso, né? O trabalho, a profissão. Acho que onde há mais confusão é essa vontade específica exatamente, de né? Deus. Com quem eu vou me casar, que qual trabalho eu vou fazer, minha carreira. Para Bragantino, para Vânia, qual é a vontade de Deus? Quer dizer, essa vontade específica de Deus ela é muito confusa. E eu lembro uma vez conversando com o Karl Kepler sobre isso, eu achei muito interessante uma coisa que ele disse, e eu falei, eu acho que é isso aí, eu acredito dessa forma de entender que é assim... Não é que Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem planos para a sua vida. Então, por exemplo, na questão da vocação, né? Eu vou fazer isso, vou fazer esse trabalho. Olha, se você for para cá, Deus tem planos para você aqui. Se você for para esse lado aqui, Deus tem planos para você aqui. Porque e não é aquela ideia assim, se você escolheu aqui, mas era para ir para cá, Deus então fica sem alternativa. Não, porque Deus leva em conta a sua escolha. Exato. Né? Agora, Fernando, não acho tão estranho, embora tentando lembrar dos atributos de Deus, conforme estudamos lá atrás, né? Digo lá no nosso tempo de seminário, né? Que faz tempo. Você faz mais tempo que eu. Em sabendo que Deus é onipresente, onisciente, onipotente, imutável, etc, etc, não dá para você dizer aqui Deus sonha, Deus não sonha. Não saberia dizer. Mas o elemento sonho, ele está o tempo todo na chamada narrativa bíblica. O elemento sonho está o tempo todo em episódios, aliás, episódios cruciais da história dos homens com Deus e de Deus com os homens. Não é? Haja visto lá
o José, não é? José, Daniel. O Daniel, Maria. Maria, o José, o esposo José, da Maria, esposa da Maria. Paulo, o Pedro, o sonho de Pedro, não é? E os outros, bom, e são outros tantos sonhos, né, que Deus inseriu na realidade da história dele com os homens, dos homens com ele, né? Então, os sonhos dos profetas, que em algumas vezes Deus diz a eles para eles contarem como sonhos e não como visão, mas em alguns sonhos Deus se manifestou, Deus falou, Deus orientou, Deus deu discernimento. Por exemplo, Deus deu discernimento para José, não é? Em sonhos. Então, assim, o elemento sonho, ele não é um elemento estranho à narrativa bíblica, portanto, não é estranho ao Senhor. Se ele sonha ou não é uma outra história, porque Deus, ele é Deus, não é? Mas o elemento, ele faz parte, vamos dizer assim, do nosso próprio convívio com ele, né? Não sou daqueles que a cada sonho que tenho toda noite, e dizem os cientistas que sono bom é aquele em que você sonha, né? E há um mito sobre o fato de que se você lembra dos seus sonhos, então eles são melhores ainda, né? Ruins são aqueles sonhos que você não lembra quais são, né? A psicologia, a psicanálise lida, né, Freud lida muito com essa coisa dos sonhos, né? Mas é um elemento, assim, parece-me fundamental de saúde, que se é de saúde, é um elemento que Deus colocou. E aí você pode, claro, você pode categorizar os sonhos, né? De diversos modos. A gente tá aqui meio que desconjuntadamente, a gente está fazendo isso, né? A gente trazendo à tona sonhos, possibilidades. E depois a gente precisa fazer uma interpretação desse programa. Mas é um elemento absolutamente presente na nossa existência. Faz parte, né? Agora, eu acho que assim, talvez a fala da Vânia tem mais a ver com aquele chamado sonho que se dá no momento da consciência, não da inconsciência do sono, né? O Dani está dizendo que a gente sempre sonha, mas nem sempre a gente lembra, né? Já ouvi falar isso também, não sei se é verdade, não sou especialista em sonhos de dormir. Então, por isso que os que lembram são bons, os que você não lembra não tão bons. Se bem que a gente lembra que alguns são pesados, né? Mas, assim, eu acho que a gente está considerando, porque a palavra sonho, aí ela tem essa dupla, no mínimo essa duplo significado, né? Você tem o sonho, que é aquele evento que acontece durante o sono, né? Sobre o qual me parece que a gente não tem controle, mas existe o sonho que tem esse significado que assim, qual é o anseio que tem a ver com expectativas, com esperança, e que eu gostaria, com desejos, isso, né? que em dado momento se tornasse realidade. E quais são ações e caminhos que eu estou fazendo para que ele se torne realidade, e que quando ele se tornar realidade, que tipo de benefício ele traz a mim, mas que a gente já falou, o que vai para além de mim. Sim. Né? Sim. Você falou de uma coisa muito interessante. Quem é que banca os sonhos? Banca no sentido assim, porque quem patrocina, né? Quem patrocina é você mesmo, é alguém, é sua família. Quais são as pessoas que encorajam e que te ajudam a discernir se esse sonho, se esse desejo, se esse anseio, ele é bom e vale a pena você correr atrás e fazer com que ele se torne realidade. Quais são alguns balizadores para entender que esse sonho, ele pouco a pouco vai se tornando realidade? Ou senão a gente corre o risco numa situação, Brega, de assim, eu tenho um sonho e persigo esse sonho de tal maneira que eu não percebo que ele em nenhum momento está se concretizando. E eu estou me desconectando da realidade. Eu estou vivendo maravilhado com esse sonho, assim, embebecido com ele, mas precisa ter alguém assim, amigo... assim, né? Uma pergunta, né? Uma pergunta assim, né? Quando é que um sonho é só um sonho? Né? Quando é que um sonho é só um sonho? E que ele não pode nunca se traduzir em realidade, e que ele nunca será bancado, ele nunca será patrocinado, né? Ele nunca virá para essa esfera da realidade. É apenas um sonho. Não é? E que tem, vamos dizer assim, tem, quem sabe, a sua utilidade, né, no mundo da nossa psique, né? Mas é absolutamente inútil no chão da vida, né? Onde as coisas
elas são, em alguns momentos, muito mais pragmáticas, né? Realistas, não é? E uma coisa que eu penso também, que é a seguinte, eu acho que o que é mais importante no sonho, Brega, não é o tamanho do sonho, é a qualidade do sonho, né? Uhum. E o que eu quero dizer por isso é assim, que você disse no começo, a necessidade, a importância da gente ter sonhos. Uhum. Mas não precisa ser um sonho de fazer constituir uma corporação que daqui 50 anos seja maior que a Apple, por exemplo. Uhum. Às vezes é uma coisa pequena a realização desse sonho, mas que tem uma qualidade tão intensa que vai fazer tanta diferença na qualidade da vida das pessoas que estão comigo, que me cercam, e que em algum momento pode ir além, pode se perder. Né? Então eu estou pensando, porque talvez a gente vai falando assim, alguém fica pensando assim, nossa, mas então eu tenho que sonhar. O que eu tenho que sonhar? Tem que sonhar uma coisa grande? Não é necessariamente grande em termos de tamanho, mas é grande em termos assim da qualidade, de nobreza, da nobreza, né? da significado, isso, né? Quer dizer, é. eu lembro uma vez ouvindo um camarada que você conhece, que não é o melhor pregador que eu já ouvi na minha vida, Brega. Eu diria assim que, aliás, do ponto de vista homileticamente falando, é difícil. É. Mas faz acho que já uns 20 anos eu fui num retiro lá em Arujá. Uhum. E estava tendo lá, esse camarada foi falar, e ele estava falando sobre o Salmo 23, falando sobre o sentido do bom pastor, a partir do Salmo 23. Né? Uhum. Rapaz, aquilo me encheu o coração de uma maneira assim tão sublime, numa coisa pequena. Há 20 anos eu tinha 27 anos, né? Uhum. Foi quando você foi ordenado. Exato. Eu fui ordenado, que coisa de palavrão. Mas assim, o sentido, eu estou falando uma coisa assim, cara, me deu naquele momento assim um sonho de ser um pastor. Uhum. Como aquele camarada está falando. A simplicidade do pastoreio hoje, que a gente talvez vê uma carência tão grande, mas é isso que eu estou dizendo assim, cara, me suscitou no coração isso. Vão fazer um império. Não tem nada a ver com isso. Entendi. De lidar com gente. Né? E como se lida com gente de um ponto de vista pastoral. E acho que estou aprendendo. Mas para mim foi um exemplo assim, que me lembrou agora. No nosso papo, que hoje talvez seja os mais sonhadores. Informais e sonhadores aqui. Mas, ó, Fernando, uma coisa que me chama a atenção nessa coisa dos sonhos... Leandro Tatu, já vou ler o seu e-mail. Aos que sonham, né? É assim... e aí eu não estou falando do sonho... do sono, né, que acontece no sono, mas o sonho da expectativa, da esperança, não é? dos desejos, enfim, tentar, a partir do sonho, você descrever esse sonho de modo a transformá-lo em itens a serem buscados, em alguns degraus passos a serem, alguns passos a serem dados. E aí eu estou falando assim de coisas bem concretas, porque é aí que alguém que sonha algo bom, mas que carece de patrocínio, não é? De quem banque, só fazendo esse sonho virar, quem sabe, letras, texto, entendeu? Você vai ter ideia de, ou se você tem condições, recursos, habilidades e competências para bancar esse seu sonho, ou se você começa e você tem que ter alguém junto de você para bancar junto esse sonho e viabilizar isso. Você precisa, em algum momento, se isso conquistou você, porque sonho que é sonho é aquele sonho que te conquista. Que primeiro você precisa ter uma noção clara que se ele é viável ou não. Pode te conquistar, mas não ser viável. Mas pode te conquistar e ser viável. Mas pode não ser viável para você sozinho. E aí você precisaria estabelecer esses passos
para que, olha, até aqui eu posso ir sozinho. Daqui para adiante eu preciso ter o Fernando comigo, ou eu preciso ter um parceiro comigo, ou aí entra até às vezes aquela ou aquele com quem eu pretendo me lançar na vida. Não é? E enquanto se namora, enquanto se fica, enquanto se está nesses preâmbulos para uma vida comum, repartir estes sonhos para saber se este ou esta, se ele vai cumprir papéis ali, né, naquilo. E isso eu chamo de viabilizar, não é? Sonhos, até para que esses sonhos não virem essas coisas doentias na vida das pessoas. Ó, Leandro Tatu, de São Paulo, mandou um e-mail dizendo assim, e já vamos terminar, 45 minutos. Nossa. Um dia num culto de uma igreja, ouvi da boca de um pastor em cima do púlpito que aquilo que está dentro das nossas possibilidades não é de Deus. De Deus é aquilo que sonhamos, aquilo impossível para nossas atuais condições. Por exemplo, se você for comprar um carro e estiver dentro das suas condições, não é de Deus, para você. Só seria se for algo impossível. O que vocês acham? E manda um abraço pro Brega. Queria colocar uma colocação. Obrigado, aqui. Leandro. Queria fazer uma colocação, Leandro, que é a seguinte. Você tem um pedaço de pão na sua mão e diante de você um camarada com fome. Você tem a possibilidade de dividir esse pão, cortar esse filão, não falando um pão francês mesmo, assim. Você corta ele pela metade, dá metade para aquele camarada e metade fica com você. Então não é de Deus. Porque isso tá na sua possibilidade. O ideal seria você orar e pedir para que uma pedra da calçada se transformasse em pão. Porque aí seria de Deus. Eu não sei se é o melhor exemplo que eu estou dando, mas entendeu? Qual é o pressuposto desse pregador, né? Qual é o pressuposto disso? Já que eu entendo que uma das bênçãos do Evangelho é nos resgatar para o normal da vida, isto é, para aquilo que eu e você e todos nós desempenhamos naturalmente. Eu acho que parte em sendo do Evangelho e por causa do Evangelho, isso sempre toca no outro. Mas assim, coisas que são comuns. Não é? Eu acho que a parte do pressuposto, consigo... Brega, que é assim, a gente tem que viver na base do milagre. Se não é do milagre, não é de Deus. Então, repartir o pão, acolher um irmão necessitado, abraçar uma pessoa que está sofrendo. Isso não é de Deus, porque então sim está possível a mim. Isso é uma classe. E aí eu acho que entra nessa questão de estabelecer. Uma categorização de milagres, né? Me parece, às vezes, nesse sentido, que algumas pregações elas são mais palestras motivacionais de autoajuda do que, entendeu? Que essa coisa você precisa ter um sonho. Ou são viagens, né? Viagens, verdadeiras viagens, cara, né? Leandro, obrigado pelo seu e-mail, mas eu acho que a coisa é mais simples. É o que eu falo, prefiro que haja coisa assim, que a gente trabalhe para viabilizar, não é? E no caminho Deus sempre põe a mão, não tenho a menor dúvida disso. I have a dream. Eu queria, deixa eu ver se eu acho aqui. Dani, já vamos acabar só, acho que não, eu pensei que tinha chegado um e-mail. Queria só ler não, tá aqui. Caramba, eu tô perdido aqui, Dani. Esse iPad aqui tá. Não, mas tem o finalzinho do sermão. Eu tenho um sonho. Do sermão do Martin Luther King. Eu tenho um sonho, né? Que ele fala assim, ó. E quando isso acontecer, o final do sermão, do discurso dele sobre que é um sermão, né? Sim. E quando isso acontecer, quando nós permitimos o sino da liberdade soar, quando nós deixarmos ele soar em toda moradia, em todo vilarejo, em todo estado, em toda cidade, nós poderemos acelerar aquele dia quando todas as crianças de Deus, homens pretos e homens brancos, judeus e gentios, protestantes e católicos poderão unir mãos e cantar nas palavras do velho hino: livre afinal, livre afinal. Gratos ao Deus Todo-Poderoso, nós somos livres afinal. Eu acho que essa compreensão do sonho, né? Por isso eu falei, por maior, menor, mais simples, complexo, tem o sonho, que tipo de realidade do reino ele traz para o concreto, para a vida agora, o hoje. Não só na eternidade, mas como que essa eternidade invade o nosso cotidiano. Né? Fernando, eu assim, fecho aqui pensando
Eu trabalhei muito isso esses últimos dias com alguns grupos, né? Lucas 9:51. Quando Jesus acorda, a impressão é que ele acorda numa manhã e diz a narrativa do Lucas. Ele expressa no semblante que ia para Jerusalém. Sonhos que são sonhos para valer, eles estão, desculpe a expressão, mas é assim, eles estão na nossa cara, eles estão nos nossos olhos, eles estão nas nossas expressões, semblante, né? Está no nosso semblante, está na nossa fala, está no nosso dia a dia. Não é? Sonhos que são sonhos para valer mesmo, são os que nos conquistaram de tal modo que quem conosco caminha, às vezes você não precisa explicar, ele está mais do que claro. Não é? Sonhos que são sonhos para valer sempre terão parceiros, sempre terão patrocinadores, sempre terão pessoas que estarão por perto. O Paulo, e sempre terão beneficiários. Sempre. Pessoas, né? vão... Vai ter quem patrocina e vai ter quem ganha com isso, quem recebe com isso, quem com isso é tocado, é abençoado. Não é? Então, eu penso que sonhos que são sonhos para valer, eles nos conquistam e uma vez nos conquistando, eles transbordam de modo que o que se está no seu entorno começa a trabalhar em seu favor nesse sentido. O Paulo, o apóstolo, que diz aos irmãos filipenses que ele corre para aquilo que o conquistou e não por aquilo que ele tinha conquistado. O evangelho me conquistou. E aí ele tinha lá, ele escrevia para um, para outro, estou pensando em ir para tal lugar e tal. Os irmãos filipenses, a gente manda oferta para você. Aí, hoje não dá, mas a FEB não, a FEB banca essa. E ele mesmo, por ter sido conquistado como foi, quando não tinha patrocinador, ele trabalhava com Áquila e Priscila, né, para bancar o seu próprio sonho, a sua própria a razão de existir à medida que ele tinha sido conquistado por aquilo. Então, assim, sonho que é sonho para valer, te ganha. E isso vaza, fica nos olhos. Isso mesmo. Não é daquele que, assim, cada dia que você encontra tem um sonho. E aí é óbvio que não vai realizá-los nunca. É um sonho diamante, tem múltiplas facetas, amigo. Pessoal, estamos terminando aqui o nosso Sonhos e Realidades. Sonhar é preciso, Fernando. Sonhar é necessário, sonhar é preciso. Me perguntaram como é que eu estava me sentindo com 57 anos, eu disse, eu estou me sentindo um velho com sonhos de menino. Legal. Não sei o que significa, mas é legal. Primeiro porque eu gosto da expressão velho. Melhor do que antigo, né? Prefiro velho idoso. Do que ancião, inclusive. Do que antigo. Idoso. O Rubem Alves tem uma crônica, horrível, cara, idoso. Que é linda. Que ele fala assim, ninguém fala assim, que isso aqui é um vinho idoso. Idoso, né? Ou continente idoso. Isso, não. Velho continente. A gente precisa resgatar eu gosto mais da a beleza da palavra velho. Do velho, né? Do velho. Me sinto velho, né? Mas com sonhos de menino. Isso aí, isso aqui foi um pedacinho do nosso sonho aqui no Koinonia Online, que vai se tornar o maior site do mundo. Não, desde que ele consiga cumprir um pouquinho na vida de algumas pessoas, ajudar a pensar, refletir, tem cumprido, tá, Fernando. Já tá bom. Eu viajei para São Luís a semana passada, tem gente que vê o Papo na Rede lá, meu, o que é isso? Maravilha, tá vendo, Dani? Próxima quinta, se Deus permitir, a gente está aqui ao vivo de novo para conversar sobre algum tema, com algum convidado, sem posso convidado. Posso fazer um merchandise aqui da gravação da entrevista do Felipe Bregantin? Lógico. Que foi pro ar semana passada. Está disponível no site. Então está disponível. A gente está usando agora o YouTube para disponibilizar, então os vídeos estão lá no YouTube. Queria encorajar você a ver o programa passado, 121. Né? Programa 121. Eu estou falando isso porque não foi ao vivo na quinta-feira, né? É verdade. E aí tivemos feriado prolongado e as pessoas começaram a acessar mais no Conversa Semana. A gente, através das redes sociais, a gente divulga. Vale a pena. Sem problema. Valeu a pena mesmo. Valeu muito. Abraço, gente. Queridos, um abraço. Fica com Deus. Tchau.